Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Luiz Fernando, eu sou casado, tenho 4 filhos, 7 netos, eu participo da paróquia Santa Luzia, meu grupo de oração da Renovação Carismática chama Javé Nessi. Atualmente eu estou servindo a Deus como coordenador diocesano da Renovação Carismática. Hoje eu fui convidado para estar aqui e eu não quero simplesmente trazer uma pregação. Eu quero meditar algumas coisas com vocês. Nós estamos num momento único dentro da nossa igreja, na Semana Maior, na Semana Santa, hoje de maneira especial, celebrando a Sexta-feira da Paixão, e entramos aí no domingo de Páscoa, um domingo grande, que dura uma semana inteira, dura 8 dias. Aí. A nossa Páscoa começa no domingo agora e termina lá no outro domingo. Então tudo isso são situações litúrgicas e eu costumo dar um exemplo, que essas celebrações, ela não pode morrer na celebração. É como quando nós tacamos uma pedra na água, ela cai na água e vai formando aquelas ondas, Essa celebração que nós estamos sendo convidados a viver, ela tem que repercutir na nossa vida, não apenas na Semana Santa, não apenas meditando na Sexta-feira da Paixão. Isso tem que repercutir nas nossas atitudes, tem que repercutir na nossa vida, senão é simplesmente uma comemoração. Nós não estamos aqui para comemorar, nós estamos aqui para celebrar. E quando nós celebramos vida, essa vida ela se torna vida apenas se nós permitirmos que ela encarne em tudo aquilo que a gente vive. Sabe, na nossa família, nas atitudes, nos desafios, no nosso trabalho, nas nossas dores, isso tem que repercutir lá. E esse é o apelo que eu faço ao coração de vocês para que não permita que isso morra. E como isso não morra? Como isso não vai morrer? Não vai morrer na medida em que nós trazemos isso para uma contemplação. Não apenas uma meditação, que a gente possa contemplar nas situações que nós estamos vivendo aquilo que é a força desse dia. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu cheguei um dia em casa e a minha avó, ela foi o grande instrumento de Deus para mover a minha espiritualidade, a mãe do meu pai. Ela morava com a gente. E eu cheguei em casa e falei, eu não quero ir para a escola amanhã. Mas por quê, porque os meninos querem bater em mim. Aí a minha avó chegou e falou assim, olha, eu vou te ensinar um segredo. Quando você estiver indo para a escola, eu morava pertinho do IETC, eu estudava lá, morava 2 quarteirões. Então eu ia a pé. Na hora que você for indo para a escola, você vai rezando assim. Entre eu e os meus inimigos estão as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi me mostrar no crucifixo as 5 chagas de Jesus. E ali eu fui assim, morrendo de medo, mas eu fui rezando. Cheguei, fui para dentro da classe, e eles iam me bater na saída, não era na entrada, porque senão ia dar problema para eles. E na saída, eu estava morrendo de medo, mas eu não parava de rezar. Entre eu e os meus inimigos estão as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu saí, né, na rua para ir embora para casa, a pé, ninguém ia me buscar. E de repente os meninos estavam ali perto, né, e eu ia ter que passar por eles. E eu passei por eles, parecendo que eles não estavam me enxergando. Né? Na hora que eu passei, que eu pensei, eles estão lá atrás, né? Eu já passei. Mas deu uma sensação no meu coração de, esse negócio funciona. Né? E eu comecei a criar ali uma devoção a este que tudo pode fazer por nós. Sabe, eu sinto que grande parte da minha fé, da minha confiança, ela nasceu com aquele superpoder que de repente eu estava tendo, né? E eu pensava comigo assim, nossa, isso me faz ser invisível, ninguém me viu, né? E aquilo foi criando em mim uma coragem, e eu ia para a escola e eles ameaçavam, e a coisa dava certo, né? Um dia não deu muito certo, sabe? E eles saíram correndo atrás de mim. Mas eu corri tanto, que depois, quando a gente tinha aquelas competições de classe, de escolas, né? E precisava de alguém para competir corrida. Aí eles viraram, né, os meninos, que era muito de esporte lá, assim, chama o Luiz Fernando, né? Porque ele corre e ninguém pega ele. Né? E aí eu já comecei a ver que se eu estivesse com Jesus e clamando as 5 chagas, eu tinha o superpoder de correr mais rápido do que qualquer outra pessoa. E eu comecei a criar isso no meu coração, sabe, de que o poder da cruz, o poder daquela entrega, daquele esgotamento de amor que Jesus teve, ele criava em nós alguns superpoderes. E essa é a meditação que eu quero trazer para essa manhã. Aquilo que a Santa Cruz, aquilo que esse dia repercute na nossa história, no nosso dia a dia. Eu não quero aqui trazer uma catequese sobre a paixão de Cristo, sobre a cruz. Eu peço ao Espírito Santo que mova o teu coração a entender cada palavra para que ela se transforme em vida nas coisas que estão passando pela tua cabeça agora. Tá? Os desafios que nós estamos vivendo. Né? Muitas vezes nós escutamos, né, que aquilo que acontece conosco, que são às vezes coisas desagradáveis, a gente costuma chamar isso de cruz. Né? Essa é minha cruz. E muitos ainda falam, né? Eu tenho que abraçar a cruz, num sentido de aceitação, né? Eu tenho que abraçar. Eu sinto que a grande dica que Deus nos dá hoje, nesse dia, é que nós temos que abraçar o crucificado e não a cruz. A cruz, ela só tem sentido na nossa vida quando ela nos leva a uma ressurreição, quando ela é redentora. A cruz, enquanto você vê a cruz como sofrimento, ela não é redentora. Você tem que ver a cruz como algo que faz você chegar numa situação de vida maior, numa situação de transformação. E hoje em dia a gente vê o quanto a cruz, que nós chamamos de cruz, nos leva não ao louvor, mas nos leva ao murmúrio.
Enquanto a cruz nos leva ao murmúrio, ela não é redentora. Ela não traz vida, ela traz morte. Porque o murmúrio, a reclamação, ela faz você andar para trás. Ela faz você começar a recordar situações angustiantes que provocou aquela situação. Outro detalhe que Deus coloca para nós nessa manhã, né? Aquilo que é provocado pelo meu pecado, aquilo que é provocado pelas minhas opções, pelas minhas escolhas, aquilo não é cruz. Aquilo é consequência da minha miséria. Ponto. Sempre é aquilo que eu estou sofrendo e que foi fruto das minhas escolhas. Aquilo é um problema que precisa ser resolvido. Essa situação, ela precisa de resolução. Eu não vou simplesmente tomá-la, abraçá-la, né? E que Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Então, essa situação que você criou com o teu pecado, com a tua miséria, você não pode carregar isso. Isso tem que ser resolvido. O problema, ele não é para ser carregado. O problema, ele existe para ser resolvido. Resolva este problema. Porque, inclusive, a verdadeira cruz da tua vida, que é algo providenciado pela graça, para que te leve ao céu, para que te leve à vida, para que te leve a uma experiência de redenção, ela se torna mais leve. Primeiro, através do louvor e não da reclamação. E segundo, porque você não está carregando uma cruz com sobrecargas. O grande problema é que nós, muitas vezes, carregamos a nossa verdadeira cruz, dada pela vida, dada pela graça. E nós precisamos identificar, né, qual que é verdadeiramente o que é na minha vida que Deus me deu para que eu seja santo a partir dessa experiência de cruz. Porque a cruz, ela tem que nos levar à santidade. Agora, muitas vezes, essa verdadeira cruz, ela está se tornando pesada, não porque ela é pesada, porque o Senhor coloca que é só colocarmos sobre ele, porque o peso dele é leve. E ele nunca permite a nós nada mais pesado do que a nossa capacidade de carregar. E quando nós estamos sentindo aquele peso, aquela situação onde parece que nós estamos arrastando uma corrente, uma bola de ferro, né? É porque nós estamos carregando aquilo que não precisa ser carregado, mas aquilo que precisa ser resolvido, e nós estamos deixando para amanhã, nós estamos deixando para depois, e aquilo vai matando a nossa capacidade de viver. Porque Jesus, quando ele se entregou para nós, e nós vamos ver em algumas palavras aqui, ele se entregou para que nós não apenas tivéssemos a vida eterna, mas que nós tivéssemos vida em abundância hoje. Se nós estamos vivendo alguma vida em preto e branco, é porque nós estamos carregando uma cruz que, em primeiro lugar, não é cruz. E, em segundo lugar, ela não te pertence. Porque ela não foi dada pela graça, ela não foi dada pela misericórdia, ela não foi dada para você ser santo. Não é uma sina, não é um castigo, um destino. Nossa, eu sou assim, então eu tenho que carregar essa situação.
E a gente às vezes até vai até a extremos. Afirmando que a minha cruz é o meu temperamento. Não, não é. A sua cruz não é seu temperamento. Porque o seu temperamento, por pior que ele seja, ele pode ser controlado pelo Espírito. Ele pode ser modificado. Você não vai mudar de temperamento, você não vai ser uma outra coisa. Você é o que você é, mas tudo o que você é pode ser controlado pelo Espírito. Então, não é uma sina, não é uma cruz, não. Isso pode ser transformado. Tudo aquilo que passa agora pelo teu coração, que você está vivendo por más escolhas que foram feitas, bate de frente com isso. Olha, tira isso de dentro da gaveta. Sabe, muitas vezes nós temos a tendência de colocar essas coisas lá dentro da gaveta, no último, lá no cantinho. Não quero mexer nisso. Isso se torna peso para a nossa verdadeira cruz. Sabe, que isso possa fazer com que durante essa semana, durante a tua vida, durante esse ano, essa pedra que está caindo hoje na água, né, da nossa alma, vá produzindo aí esses efeitos de transformação. A primeira coisa que Jesus espera de nós nesse mistério do amor, da entrega, da cruz, da morte, né, que morra dentro de nós tudo aquilo que de verdade não veio da graça, mas veio das nossas escolhas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a gente trabalhar está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E às vezes, nós até olhando para a cruz, contemplando a cruz, para nós, às vezes escapa de dentro, né, do nosso pensamento, dos nossos raciocínios, a gente pensar assim, nossa, que loucura, quanta loucura de amor. Isso é apenas uma expressão dos nossos hábitos, né, de olhar para uma situação que a gente não entende e falar assim, nossa, isso é louco demais, né? É muita loucura, é muita entrega, é muito amor. Não é nesse sentido que essa palavra está trazendo para nós, que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Essa loucura é algo que está fora do controle, está fora da situação, está fora dos padrões de normalidade. Porque para nós que acreditamos, o normal é entender esse amor através da nossa vida, das experiências. Às vezes a gente vê Deus se manifestando, né, através de milagres, através de tantas coisas que a gente se assusta assim, nó, você viu o que aconteceu? Às vezes a gente lê vidas de santos, né, e fica impressionado. Nossa, Deus fez isso. Milagres que nós experimentamos na nossa vida e de repente a gente assusta. Fala assim, nó, né? Olha o que Deus está fazendo. Isso é normal. Isso não foge da normalidade das coisas de Deus. E eu afirmo assim que
para nós, a linguagem da cruz é força divina. Isso é a palavra. Entendeu? A sua cruz verdadeira, aquilo que Deus quer que você assuma e que vai levar você para o céu, é força divina. É presente, é dádiva, é dom. E tem que ser louvado e não murmurado. Esse é o apelo de Deus para nós nesse dia onde nós não apenas celebramos a paixão de Jesus. Vamos trazer uma situação que toda a teologia nos ensina. Nós somos o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, mas nós somos o corpo. Quando Jesus foi crucificado, não foi crucificada a cabeça. Não foi apenas a coroa de espinhos que ele sentiu. Ele foi flagelado. Ele recebeu as chagas nas mãos, nos pés, no lado. E isso tudo que Jesus sentiu faz parte do corpo. E nós somos o corpo. Então nós participamos com as nossas dores ínfimas, pequenas, que não tem, que às vezes para nós ela tem um tamanho gigantesco, a ponto da gente falar assim, eu não aguento. Se você está falando que não aguenta, em primeiro lugar, pode ser que não seja a sua cruz. Pode ser que seja outra coisa. E se você está falando que não aguenta, é porque você não colocou ela no lugar certo. É porque você está abraçando a cruz ao invés de abraçar o crucificado. É isso, sabe? É transformar a celebração que nós estamos vivendo litúrgica em vida. Aí tem sentido. Eu escutei uma historinha tão interessante que um missionário inglês ele conta essa história dentro de uma pregação e eu achei muito interessante, que ele diz que conheceu uma senhora, e ela era muito devota na região lá da Inglaterra. Ela tinha trabalhado por muitos anos para uma senhora nobre, ela da nobreza da Inglaterra, né? E ela era muito reconhecida por essa senhora pela dedicação que ela teve, né? E essa nobre senhora morreu. E depois da morte ela recebeu um bilhete, né, que tinha sido destinado a ela, que sempre foi empregada dessa senhora. E ela pegou aquele bilhete, ela era analfabeta, e pegou aquele bilhete e mandou enquadrar, e colocou tipo num altar na casa dela, e colocou aquele quadro com aquele bilhete que ela... Toda vez ela chegava ali, ela olhava e falava assim, nossa, como eu devo, né? Tudo que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu devo a essa senhora. E lembrava dela com saudade. Aí esse missionário, né, chegou na casa dessa senhora simples. Ela já estava idosa, acamada já, e ele foi ler, chegou lá, foi ler a mensagem, né? Falou assim, você sabe o que é isso? Ela, é o bilhete, né, que a fulana lá me deu assim que ela morreu. Ela falou assim, isso aqui é um testamento. Ela deixou para você toda a herança dela. E acionaram, segundo esse missionário, que isso realmente aconteceu, né? Eles acionaram os advogados, tudo lá, e ela recebeu uma fortuna que
era fora de propósito. E ela viveu uma vida de miséria, devota, mas uma vida de miséria, com aquele testamento estampado, né, ali como um altar, e não usufruiu das graças daquela herança. E esse missionário dizia que nós fazemos a mesma coisa com a cruz, porque nós temos ela pendurada na nossa parede, num grande altar, reconhecemos os valores que aquela cruz nos trouxe, os benefícios, as graças, né? Mas não usufruímos da herança do mistério da cruz. Porque não é apenas reconhecer o que Jesus fez por nós, a entrega, o esgotamento, a dor. Não é apenas reconhecer isso e até chorar, sabe, de dor e de comoção e não é isso que vai nos levar a uma verdadeira conversão. O que nos leva a uma verdadeira conversão é olhar para a cruz e fazer com que o mistério daquela cruz, que a mensagem da cruz, ela nos leve a usufruir dos benefícios que aquela cruz me trouxe. E acredite, meu irmão e minha irmã, os benefícios dessa cruz não é apenas uma vida eterna. Não estou falando isso como se fosse pouco, porque é tudo que a gente espera, né? É poder estar na vida eterna, a partir das lutas que nós vivemos, das escolhas que nós vivemos. Eu também escutei uma coisa muito interessante, que a eternidade, que o céu é a eternização das nossas escolhas. O que você está escolhendo viver hoje vai ser eternizado. Isso é o céu ou o inferno. Então, depende realmente daquilo que nós estamos escolhendo. E outra frase pronta, né, que eu coloco no seu coração. Aquilo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta cresce. Então, pensa com carinho no que você está gastando o teu tempo. O que é que você está alimentando? Isso se tornam escolhas e o céu é a eternização dessas escolhas. Que nós possamos, usufruir de toda a graça que o mistério, né, da cruz nos leva a viver. Eu queria partilhar uma outra palavra de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13b e 14. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou ali os principados e potestades e expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Vou ler de novo. É Ele que nos perdoou todos os pecados. Isso nós já temos em mente, nós sabemos dessa graça, né, que já foi pago toda a nossa dívida. Então nós não devemos nada
Porque pela cruz, pelo mistério da paixão, Jesus já pagou pelos nossos pecados. Eu não sei se vocês escutam, eu às vezes escuto algumas expressões assim, sabe, eu acho que eu estou pagando pelos meus pecados. Tem muitas vezes que se expressa esse tipo de fala, né? Que na verdade ela não é verdadeira, porque nós temos um Deus que pagou pelos nossos pecados. Nós não temos que pagar mais. A nossa busca da confissão, do sacramento da confissão, não é para pagar os nossos pecados, né? Mas é para que Deus possa te dar a oportunidade de aniquilar ali as consequências do seu pecado. Porque todas as nossas escolhas, elas nos trazem algumas consequências. E a nossa humilhação, o nosso pedido de perdão, a nossa entrega ali no sacramento é para que o poder do nosso pecado, que nós tomamos posse ali, ele traga para nós o bálsamo da reconciliação, né? Comigo, com Deus, com as pessoas. Mas não é para pagar pecado nenhum. É para que aquilo possa trazer para nós o conforto das consequências do nosso pecado. Porque o preço a nossa dívida já foi paga. E essa passagem, ela traz para nós uma observação muito interessante, né? Ele pegou o documento que foi escrito contra nós pelo próprio demônio, né? E ele encravou na cruz, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. É como se ele pegasse aquele documento, isso aqui são todas as suas dívidas. Ele pôs ali, bateu na cruz, né? E falou para o demônio: você quer cobrar? Vem, passa por mim. Primeiro por mim. E ali, na entrega de Jesus, ele, aqui, olha, diz a palavra, expoliou, ele anulou, ele acabou, ele exterminou os principados e potestades, expôs eles ao ridículo, triunfando pela cruz. E o mais interessante, sabe o que é? É que o demônio, ele pega uma cópia daquele documento que foi encravado na cruz e vem esfregar na nossa cara. Ele vem tentar cobrar de nós aquilo que já não tem valor. Ele vem tentar cobrar de nós através de remorso, sabe, através de muitas situações que nós estamos vivendo no nosso dia a dia e que não nos pertence. Isso já foi encravado na cruz, acabou. E que o mistério dessa morte, dessa entrega, dessa paixão, dessa celebração que nós estamos vivendo, possa nos trazer a esperança, sabe, de que isso pode ser diferente. E se vier alguma cobrança por parte do inimigo no teu dia a dia, de angústia, de tristeza, de remorso, de arrependimento, em primeiro lugar, vai lá e confessa o que está perturbando. A partir dali, morre para você tudo aquilo que você fica tentando lembrar. Na confissão, Deus esquece, Deus anula. Porque já foi pago, essa dívida já foi paga. A única coisa que o demônio tenta fazer é pegar essa cópia, que não é original,
que não é um documento original, porque ele já não existe mais, e fica tentando esfregar na nossa cara. E aí hoje a gente vê a quantidade de pessoas que estão vivendo situações de depressão, de angústia, de vazio, de morte, de suicídio, de falta de sentido na vida, né? Justamente porque ele está acreditando que aquilo que está sendo esfregado no nariz dele é o documento verdadeiro. E não é. Acabou. Hoje, na celebração da cruz, é como se verdadeiramente a cada ano, a cada celebração, Deus mostrasse, Jesus mostrasse para nós que isso já não tem mais poder. É isso que nós temos que levar para estas celebrações que a Semana Santa nos traz. Sabe, a esperança, o louvor, o acreditar que a sua vida ela pode ser mais leve.